Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma Pokerlítica e vamos então distribuir as cartas. A primeira carta é então Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy acordámos esta semana com a sua detenção por crimes de corrupção e ocultação das fontes de campanha, basicamente. E aquilo que está, sobretudo, ligado nesta campanha, que foi uma campanha para a sua eleição em 2007, quando foi então o presidente da França, de 2007 a 2012, com dinheiros provenientes da Líbia, portanto, financiados pelo próprio Gaddafi, ditador da Líbia, que, como vocês sabem, morreu nas ruas pelo próprio povo. Ora, isto aqui é curioso que estamos a fazer cerca de 7 anos de que o filho do Gaddafi deu uma entrevista à Euronews a dizer que tinha provas das transferências, das gravações de conversas, imagens, tudo isso sobre esta questão dos dinheiros da Líbia para o financiamento da campanha de Nicolas Sarkozy. Ora, passado ainda estes 7 anos, não temos rigorosamente nada. E se quisermos a ser mais rigorosos, então, 11 anos depois, ainda não temos nada daquilo que foram o financiamento destas campanhas. Obviamente não estamos aqui a pôr que Nicolas Sarkozy é culpado ou inocente, nada disso. Até porque deixem-me que vos diga que Sarkozy em França é como se fosse o Sócrates cá em Portugal. Portanto, há sempre muitos casos de corrupção, muito fumo, mas ainda não se conseguiu encontrar a fogueira das provas. E isto, segundo ele, diz que é uma cabala política para que ele perdesse as eleições em 2012. Portanto, quando ele tentou fazer portanto, fez a sua recandidatura e quis fazer a continuidade do cargo. Ora, isto, tal como eu já o tinha dito no episódio referente às eleições presidenciais francesas, que gravámos com o professor Aquilino Machado, eu disse de que François Hollande tinha ganho as eleições não por mérito próprio, mas sim por desmérito de Nicolas Sarkozy. Lá está. São todos estes casos que Sarkozy foi tendo que levaram então a um grande descrédito da sua parte. E François Hollande, na altura, mostrou-se como alternativa a todo este descrédito. Ora, esta questão do financiamento de países em desenvolvimento, como é a Líbia, assim conotada, não é nada de novo, no sentido de que não podemos esquecer que temos um neocolonialismo. E nisto há sempre uma subserviência, de certa forma, ou portanto, por parte das antigas colónias, mas também há um rigor, há uma força movida pelas próprias potências colonizadoras que continuam a exercer a influência nas suas antigas colónias e também noutros países. Ora, isto não é nada de novo. Na entrevista que o filho de Muammar Gaddafi dá à Euronews, ele diz que quer o dinheiro que a Líbia deu ao Sarkozy para que o Sarkozy fosse eleito, mas que depois de eleito deveria de fazer esse retorno no sentido de ajudar o país. Isto acontece muitas vezes. Muitos Estados financiam outros, e é curioso vermos uma ditadura a financiar uma democracia, e não é por acaso, sejamos realistas, não é por acaso que a Primavera Árabe acontece e que vemos as democracias a virarem-se todas contra as ditaduras. Quando se formos a conferir bem as campanhas de muitos políticos, se calhar alguns têm lá os dinheiros também das ditaduras. E isto aqui, o foco é esta troca permanente entre as democracias e as ditaduras de muitos países, como é o caso dos países africanos, em que se vai lá buscar, na mesma, os recursos, as matérias-primas, para depois serem transformados e as economias europeias conseguirem continuar a funcionar bem. E, portanto, isto destes financiamentos não é algo que me surpreenda muito, honestamente, porque é uma coisa que, infelizmente, acontece e prevejo que continua a acontecer na mesma. Portanto, vamos ter que ter muito cuidado com isto e, a todo o caso, ainda não há nenhuma prova destes financiamentos, porque lá está, se o filho dizia que tinha tudo, ainda não apareceu rigorosamente nada, e também parece que agora, numa nota que Sarkozy lançou às redações,
que as datas das entrevistas e tudo isso não batem muito certo com outros dados. Portanto, é uma investigação que vai continuar a rolar, vamos ter que estar muito atentos a elas também, mas mostra aquilo que é o financiamento de muitas campanhas, de muitos políticos que são pagos, temos neste caso um país, mas não são raros os casos em que muitos candidatos são financiados por grupos de empresas, por grupos de pressão, que depois, quando aquela pessoa é eleita, vem, obviamente, tirar as contrapartidas. Há um excelente documentário na internet que mostra o financiamento das campanhas norte-americanas por muitas empresas e quais são os ganhos que elas têm. Obviamente que os empresários dizem: mas eu apoio genuinamente aquele candidato porque acho que é uma pessoa que vai fazer bem pelo país. Às vezes não é bem assim. E a questão é que uma campanha eleitoral, seja ela qual seja a dimensão, sai sempre muito cara e, portanto, uma campanha da França, obviamente, não será de todo barata. E, portanto, há sempre esta necessidade dos recursos. Todavia, nada desculpa de Nicolas Sarkozy ter aceito dinheiro da Líbia. E até porque isso é um financiamento desleal. E isso é que deve ser condenado, sobretudo, é a questão da deslealdade na angariação da campanha. E, portanto, sobretudo, a questão das origens dos fundos. E, portanto, vamos continuar a acompanhar este caso e vamos ver que soluções é que vamos ter por parte da justiça francesa, que, obviamente, esperemos que seja célere e que julgue bem. Continuamos em França. E continuando em França, obviamente, não podemos deixar de passar ao lado daquilo que foi o ataque no Super U de Trèbes, em que 4 pessoas morreram, uma das quais Arnaud Beltrame, um gendarme de 44 anos que se voluntariou para substituir uma das reféns, acabou baleado e, consequentemente, morreu. O que há aqui a retirar é que a polícia francesa tem mais de 20 mil pessoas que rastreia todos os dias para prevenir ataques como estes. Todavia, é muito difícil darmos conta de mais de 20 mil registros. E esta pessoa já tinha sido, portanto, presa por tráfico de droga, também porte indevido de arma. E era marroquino. O que é importante daqui de trazer a nacionalidade e também a sua fé, a sua religião, tudo aquilo que envolve o meio. O meio é muito importante naquilo que é o cidadão, naquilo que é o ser humano. Muitas vezes o meio condiciona-nos e nós muitas vezes vemos casos gritantes de discriminação, de segregação, de intolerância. E isto tem acontecido muito também em França, é isso que está agora a ter os seus frutos, por assim dizer. Em que nós, ao discriminarmos, muitas pessoas não fazemos parte da sua inclusão. As pessoas, não estando incluídas, fazem revoltas, rebelam-se contra a sua comunidade. E isto pode ter sido um dos casos. Obviamente que aqui não estou a desculpar de maneira nenhuma o atacante, que também foi abatido. Mas há que pensar também. Uma forma de prevenir este tipo de ataques é justamente o combate à discriminação, o combate à xenofobia. E não podemos esquecermos de que o sul de França, este sul de França, é onde Marine Le Pen tem a maioria do seu eleitorado. E isto não é coincidência de todo. Há que pensar também nisto. E, portanto, nós, quando muitas vezes discriminamos as pessoas, temos de ter consciência dos atos que isso advém. Devemos procurar sempre fazer uma inclusão, perceber quem é o outro, porque nós não somos todos iguais, nem nunca o seremos do ponto de vista da cultura. Não há culturas superiores ou inferiores, nada disso. Mas somos diferentes. E é a diferença que faz a riqueza. É a diferença que faz a riqueza de um país, de uma comunidade. E é algo tão bonito de termos. Uma comunidade rica de cultura, de saberes e também de sabores, como muitas vezes é dito. E, portanto, este caso é lamentável que tenha acontecido, mas é também fruto de muita discriminação que é praticada e há que refletir também quanto a isso para evitar que mais casos como este evoluam, porque assim, estas pessoas depois também estão nas periferias e quando nós vemos Paris e na periferia de Paris estão estas comunidades, é sempre lá que existem os desabocados, é sempre lá que existem os problemas. Todavia, é dizer que também é por estes guetos que se vão criando à volta das grandes cidades, das grandes metrópoles, que muitas vezes as revoluções conseguem acontecer. E foi isso que aconteceu na Revolução Francesa, em que a população rebelde estava, portanto, circundava Paris
e a monarquia obviamente ficou cercada. E portanto há que pensar muito bem se realmente queremos gatizar estas comunidades ou se não, se as queremos antes envolver. Acho que obviamente a envoltura destas pessoas é muito melhor opção do que fazer discriminação, do que marginalizar. Porque temos de ser uma grande comunidade, cada vez mais amiga uns dos outros, para que possamos ter um futuro muito melhor. Vamos então agora falar do Facebook. Esta semana vimos o caso da Cambridge Analytica, que usou dados do Facebook para controlar, em benefício de Donald Trump, o feed das pessoas no Facebook. Isto é algo que nós deixamos que aconteça também. Já vou explicar o porquê. O Facebook e qualquer outra rede social cada vez mais utilizada pelos políticos para fazer chegar mais longe as suas palavras. Hoje em dia já não temos aquele velho político dos anos do século XIX, século XX, em que pegava no banquinho, no meio de uma praça e punha-se a falar para a população. Não. Hoje em dia, através dos ecrãs, das plataformas digitais, que os políticos nos chegam a casa. E isto aqui é legítimo, obviamente. O que não é legítimo é a má utilização dos dados recolhidos, no sentido de que o Facebook não pode deixar que os dados dos seus utilizadores sejam adquiridos por qualquer pessoa. E agora, onde é que eu queria dizer que nós deixamos? Cada vez que nós damos like em uma página qualquer, isso gera um algoritmo, no sentido de que, se eu gosto de uma página X, então se calhar o Facebook vai achar que eu também gosto de uma página Y, e aparece ali como sugerido. Obviamente que vocês, se derem gosto na página do podcast, outros podcasts internacionais vão-vos aparecer também. Isto é algo que acontece sempre, e vai continuar a acontecer porque isto é o algoritmo, é a base das sugestões. Agora, há aqui outra parte que é quando nós fazemos aqueles testes, por exemplo, no Facebook, para sabermos de que país é que nós seríamos, que tipo de pensamento político nós temos e tudo isso. Reparem, vocês estão ali a dar, à partida, a vossa opinião sincera. Agora, reparem, eu pegar nesses dados e usá-los, sabendo que vocês são mais à esquerda, mais à direita, mais liberais, mais conservadores. Tenho aqui um grande leque de eleitorado onde eu posso enviar as minhas ideias. É isto que aconteceu. E isto tudo somos nós que permitimos também. Mas o Facebook tem que regular todos os dados que nós depositamos nele. Porque nós usamos aquilo como uma ferramenta de diversão, de partilha e de opiniões. Isto também acontece muitas vezes com as telecomunicações, em que operadoras vendem os nossos dados umas às outras a fim de nos ligarem através de call centers para promoções e campanhas XYZ. Isto não é por acaso. Os nossos dados são quase todos eles vendidos a grupos. E o Facebook ter permitido isso foi péssimo. E isto é uma coisa que acontece já há muito tempo, mas para mim aquilo que foi uma grande desconfiança foi quando o Facebook foi para a Bolsa. A partir daquele momento em que o Facebook quer tornar-se como uma empresa rentável, uma empresa de Bolsa, de capital de risco, é um grande risco para nós mesmos, fazendo aqui este trocadilho. E, portanto, há que ver como é que estas coisas vão acontecer. Mark Zuckerberg já veio pedir desculpa, mas, enfim, isso não chega, porque estamos a falar de um privilégio que a candidatura de Donald Trump teve, e isto não é nada contra Donald Trump, nada disso. É o caso que é, podia ser a Hillary ter beneficiado disto, ou outra pessoa qualquer. A questão que está é a ética, é a moral que não foi seguida e os dados foram comprados, foram vendidos e, portanto, tudo isso põe em causa aquilo que é a nossa segurança. Cabe-nos a nós termos cada vez mais cuidado naquilo que é o clique que nós fazemos. Obviamente, vocês devem clicar no podcast. Isso, caros ouvintes, cliquem sempre. Mas é preciso termos muito cuidado com as informações que nós colocamos na rede. Porque uma vez na rede, aquilo circula e já vimos que não há grande controle naquilo que é a autoestrada da internet. E, portanto, há que termos muita atenção nisto tudo, porque muitas notícias falsas também circulam, e, portanto, é assim que os políticos vão também, políticos e não políticos, grupos de opinião, que vão moldando justamente a nossa opinião. Vão-nos segredando ao nosso ouvido aquilo que nós supostamente gostamos de ouvir e vão-nos assim formatando a nossa opinião através daquilo que nós chamamos como clickbait e
as opiniões formam-se assim e as ideologias criam-se assim também. E, portanto, cabe a vocês estarem mais informados e mais protegidos em relação a tudo isto, a bem de uma sociedade de informação informada e consciente. Puigdemont teve em liberdade 143 dias. Uma liberdade, percebemos bem, não muito livre, no sentido de que não tinha grande margem de manobra porque estava asilado em Bruxelas. A questão é que uma conferência que ele deu em Finlândia foi apanhado na fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha. Deixem-me começar por dizer que não percebo muito bem a surpresa dos mídias portugueses dizerem que na Alemanha também existe uma lei como da Espanha da questão das regiões. Não podemos esquecermos que a Alemanha tem uma grande região chamada Baviera e que não é por acaso que a Merkel, quando chega à Baviera, não é o partido CDU, é sim o partido CSU. Mas pronto, vocês que são caros ouvintes atentos ao podcast, obviamente compreenderam isso no episódio que nós fizemos sobre as eleições alemãs. Isto, se nós formos a ter uma análise crua e sem paixões à mistura, Carlos Puigdemont é um criminoso no sentido de fez uma rebelião contra o Estado. Atenção. Isto é a leitura crua. Agora, se formos a ver, a Catalunha sempre quis ser independente, sempre foi um Estado independente e sempre foi uma região autónoma. Isto é aquilo que nós temos como dado claro. Agora, resta saber se a justiça alemã, porque pessoalmente não acredito muito que a justiça espanhola o vá fazer, espero que a justiça alemã faça um julgamento ou uma decisão, porque eles ainda têm que saber se extraditam ou se não extraditam, um julgamento jurídico e não um julgamento político. No sentido de que, se Carlos Puigdemont for julgado em Espanha, obviamente vai ser um julgamento político, porque estamos a falar de um agente político que quer a liberdade para a Catalunha, à revelia de Madrid. E, portanto, honestamente, este caso durou ainda muito. 140 dias é muito tempo, não esperava que durasse tanto tempo, muito honestamente. Pessoalmente sou a favor da independência da Catalunha, não fosse eu de história, que compreendo, obviamente, as razões e toda a história que é da Catalunha, que é uma região à parte. E nós, portugueses, se continuamos como portugueses desde 1640, temos a agradecer em muito à Catalunha, porque foi a rebelião na Catalunha que desmobilizou o exército castelhano mais para a Catalunha e possibilitou que houvesse aqui um desfalque em Portugal e que nós conseguíssemos então aproveitar esse desfalque dos militares espanhóis para fazermos a nossa independência e para ganharmos também a Guerra da Independência. Puigdemont, vamos ver como é que isto vai solucionar para ele. Mas, entretanto, há uma coisa que é que a Catalunha está sem governo. Não há ainda um consenso entre as pessoas. Porquê? Porque há uma maioria muito tenue, 1, 2, 3 votos de diferença de independentistas. Não esquecer que o resto está preso. Um dos deputados, por exemplo, que está eleito é Carlos Puigdemont, que ainda não pediu a substituição dele próprio para que a pessoa que viesse a seguir a ele na lista tomasse assento no Parlamento da Catalunha. E isto é muito importante. Porquê? Porque são menos lugares que estão a ser ocupados. É como se estão ocupados, mas não estão porque ele não está a exercer. Portanto, ele não pode substituir momentaneamente. Não, tem que ser a substituição plena. E, portanto, enquanto isto não acontecer, os independentistas não têm uma maioria larga que lhes permita, em Parlamento, fazerem aquilo que melhor entenderem. E depois temos a questão de que também o líder ainda não está afirmado, ainda não foi empossado. E, portanto, vai ter que haver uma grande mesa de entendimento entre os independentistas para chegarem a um acordo para o melhor da Catalunha. Volto a dizer, espero que seja um julgamento de Carlos Puigdemont limpo, um julgamento jurídico e não político. Se bem que eu arrisco-me a dizer que tal não será o que irá acontecer. É triste. Temos agora as ruas cheias. Carlos Puigdemont está a transformar-se cada dia que passa num mártir. E, portanto, vamos ver como é que as ruas vão continuar estes dias, qual é que vai ser a postura de Madrid. Mariano Rajoy já vimos que tem pulso
firme e que não tem abertura para diálogos nem para outras condições. Portanto, vamos aguardar pelos próximos episódios desta novela catalã e ver o que é que os destinos nos reservam. E chegamos assim então à última cartada. E na última cartada temos um jogo perfeito de póquer, em que todos fazem bluff e ainda não vimos o jogo. Mas já uns dizem que ganham, outros dizem que perdem, mas a verdade é que ainda não foram mostradas as cartas. E só quando forem mostradas as cartas é que aí, meus caros ouvintes, podemos então ter conclusões. Ora, há a suspeita do envenenamento de Skripal. Eu digo envenenamento porquê? Porque recordam-se há uns anos que houve o envenenamento também de outro antigo espião, que foi o Litvinenko, em que nós vimos a imagem dele no hospital. Ora, de Skripal, ainda não vimos nada disso. E, portanto, enquanto não houverem provas, foi a mesma coisa que disse com o Nicolas Sarkozy, em que enquanto não houverem provas, não há nada feito. Pode haver muito fumo, mas se ainda não encontrarmos a fogueira, nada feito. Mas temos aqui um jogo perfeito de póquer, em que há um raise por parte da Inglaterra, em que expulsa os 23 diplomatas russos de Londres, e ainda faz aqui uma ameaça da não participação da Inglaterra no Campeonato do Mundo de Futebol, que vai acontecer este ano na Rússia. E a Rússia faz um re-raise, portanto, sobe a parada, em que não só deporta também 23, expulsa 23 diplomatas, como ainda encerra o British Council, como também encerra uma organização não formal de empresários britânicos em Moscovo. E isto, estamos numa grande mesa de casino. Sendo que hoje ainda temos mais outro caso de raise por parte, desta vez, da União Europeia, que entra no jogo, a pedido da Grã-Bretanha, e 14 Estados-membros expulsam também diplomatas russos. O máximo de 4 que foi na Alemanha e o mínimo de 1 que foi na Finlândia. Sendo que Portugal acha que esta posição da União Europeia é boa no sentido de mostrar união, mostrar músculo. Ora, a questão é que isto está um jogo imenso de bluff. E jogar contra Vladimir Putin não me parece seja muito inteligente por parte da União Europeia. Até porque vamos ver como é que isto tudo acontece. Isto acontece uma semana antes das eleições russas e acontece num período de tempo em que a Inglaterra, o Reino Unido, como nós sabemos, está numa posição frágil, no sentido de que está um bocado desamparado. Theresa May também perdeu popularidade que tinha, ou a força que tinha dentro do próprio Reino Unido, e portanto as coisas não estão muito boas. E regra geral, a história não mente. Quando é preciso fazer uma unidade nacional, arranjamos sempre um inimigo exterior. Isto foi o que foi necessário fazer a Revolução Francesa para unir toda a população francesa, porque senão a Revolução Francesa arrisco-me a dizer que teria sido um fiasco. No sentido de arranjarmos um inimigo externo. E foi o que aconteceu. A República Francesa, então formada, coloca a Europa como o inimigo público, em que todos nós franceses, à data, tínhamos que então proteger-nos e fazer a unidade nacional. Isto parece um pouco aquilo que está a acontecer neste momento. Portanto, uma unidade nacional de que somos todos ingleses contra o bicho-papão, que é a Rússia, e todos nós somos então União Europeia contra o grande monstro que também é a Rússia. Os Estados Unidos, obviamente, já entraram também no casino, em que expulsam eles próprios também alguns diplomatas russos. Portanto, isto tem sido este jogo de fichas para aqui, fichas para ali, em que o pote está demasiado grande. Agora, saber se as pessoas levam o pote para casa ou se o casino até os leva, ou as fichas ficam inclusive esquecidas na mesa, não sabemos muito bem. Isto é muito mau estarmos nesta crispação toda já a nível mundial. Portanto, se a Guerra Fria, muitos dizem, eu inclusive, de que não acabou, isto não está só a aquecer, como também está a gelar cada vez mais. Vamos ver se o gelo não estala e não há danos maiores daquilo que nós podemos estar aqui a pensar. Porque lá está, não podemos esquecer que estamos a jogar com Vladimir Putin, que não tem problema nenhum em usar os métodos que ele bem entender. O timing é péssimo, porque
temos aí à porta o Mundial da Rússia. E, portanto, nós vimos que aconteceu, por exemplo, no Euro, em França, o Euro 2016, em que vimos ingleses e russos à luta nas ruas de Marselha, por exemplo. Portanto, não estou a ver muito bem como é que vão ser recebidos os ingleses em solo russo, por exemplo. E quem diz inglês diz todos aqueles Estados-membros que tiverem expulsado diplomatas russos. Portanto, estão a imaginar o clima de crispação que vai haver nas 12 cidades que vão acolher esta prova? Vai ser um tanto complicado. Lá está, vai ser uma coisa que vamos ter que ver com mais detalhe. Temos que esperar para ver qual é que vai ser a reação da Rússia, mas vou esperar, obviamente, a firmeza do Putin. Vamos ver quem é que vai fazer o all-in e quem é que faz fold, e se faz fold a tempo. Porque não vale a pena apenas desistirmos das coisas. É preciso desistir, mas desistir bem. No sentido de não haver muita perca e podemos vir para casa ainda com algum dinheiro na carteira. Dinheiro na carteira e a partes do corpo, também se diga. Usando, obviamente, aqui uma metáfora. Portanto, vamos ver. É interessante de estes tempos que se vivem, não são bons, obviamente, mas são interessantes nos em termos aqui a política a fervilhar e as apostas a subirem sempre as paradas, e vamos ver quem é que mais se vai sentar à mesa. Pessoalmente esperava que Portugal não se sentasse neste casino, porque obviamente convém mantermos boas relações com as pessoas, mas lá está, quando estamos numa União Europeia que não só é uma união económica, como também é uma união política, no sentido de que quando um dos Estados-membros é ameaçado, todos os outros têm que responder em conformidade e em unidade. Isto aqui estamos muito grave. Mas isto, arrisco-me a dizer que quem vai ganhar isto no meio disto tudo vai ser sem dúvida o Reino Unido, mas não seja ganhar tempo para renegociar o Brexit, fazendo para eles o melhor possível. Portanto, vamos esperar ainda por desenvolvimentos. E este, caros ouvintes, foi mais um Pokerlítica em que estivemos a ver os raise, os folds e os bluffs desta semana. Na próxima semana, obviamente, estaremos cá para vocês e sentem-se, joguem e até lá, boas conversas e boas apostas.